No Saber Direito desta semana, Bruno Giancoli traz um curso sobre direito do consumidor. O professor apresenta os principais tópicos do Código de Defesa do Consumidor, além de abordar temas como responsabilidade civil, práticas e contratos. A aula 2 está no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro, a mais um episódio, a mais uma aula do Saber Direito, esse programa da TV Justiça, feito para que você conheça os seus direitos, exerça a sua cidadania. E todo esse conteúdo deste episódio, desse encontro e de outros encontros, de outras disciplinas, você pode encontrar no aplicativo TV Justiça Mais. Baixe o aplicativo e tenha acesso integral a todo o conteúdo da TV Justiça na palma da sua mão. Eu sou o professor Bruno Giancoli e vou acompanhá-lo nesse encontro falando sobre direito do consumidor para nós entendermos o que é uma relação de consumo. Quando nós estamos falando sobre uma relação de consumo, é a pergunta central para entendermos se é possível ou não aplicar o direito do consumidor. Nós já sabemos que o direito do consumidor é um microsistema específico, um microsistema diferenciado. Muito embora ele tenha uma aplicação extremamente ampla, eu preciso investigar numa situação concreta se todos os elementos estão presentes, se todos os elementos e requisitos estão naquela situação, naquele contrato. Senão, eu não posso aplicar o direito do consumidor e, consequentemente, todas as normas de proteção. Isso é um dos pontos mais importantes quando nós estamos discutindo o direito do consumidor na prática. Eu posso ter uma situação muito curiosa de algo que aparentemente é aplicável ao direito do consumidor, mas em razão da falta de um único elemento, eu não tenho a possibilidade de utilizar esse sistema normativo e, portanto, voltar a discussão para o direito civil. Vamos a um exemplo? Imagine que você queira comprar um carro, ainda um dos maiores sonhos dos brasileiros e brasileiras, e você opta por comprar esse carro de um particular, de um conhecido. E esse carro apresenta algum tipo de problema. E você vai discutir com ele, eventualmente, esse problema. Fala, olha, aqui tem uma falha no motor, o carro não está funcionando. E essa pessoa que lhe vendeu o carro não dá a devida atenção, não lhe dá a devida garantia ou proteção. Se você for discutir essa situação no Poder Judiciário, esse é um exemplo simples de entender onde o CDC não será aplicável, curiosamente. Por quê? Porque muito embora o carro, o veículo, seja um bem de consumo e aparentemente você esteja consumindo, adquirindo esse bem, a pessoa que te vendeu não vai ser enquadrada como fornecedor, porque é uma venda particular, é uma venda civil. Mas olha o detalhe. Se você comprar o mesmo carro, nas mesmas condições, com o mesmo preço, mas ao invés de comprar esse carro de um particular, você comprar numa concessionária, mesmo sendo um carro usado, nesse caso, eu vou aplicar o CDC, porque a pessoa que está te vendendo é um fornecedor. Logo, ainda que a gente imagine o direito do consumidor, pense o direito do consumidor, sempre falando desse sujeito, o consumidor, a relação de consumo exige a presença de outros sujeitos, exige a presença de outros elementos, como é o caso do fornecedor. E é por isso que nós vamos começar a tratar desse tema da caracterização da relação de consumo pelo fornecedor, para que você jamais esqueça que o fornecedor é um sujeito obrigatório nesse processo de caracterização. O CDC, que foi uma norma revolucionária a partir da Constituição de 88, teve uma enorme preocupação para definir alguns sujeitos e algumas posições jurídicas.
Portanto, quando nós estamos falando de quem é e de quem não é fornecedor, isso a gente consegue concluir com a leitura do próprio código. Ou seja, o conceito de fornecedor foi apresentado de forma expressa no artigo 3º do CDC. E nesse artigo 3º do CDC, ele diz que o fornecedor tanto pode ser pessoa física, pessoa jurídica, inclusive entes despersonalizados. Então, nesse primeiro momento, nós temos uma caracterização bastante ampla. É verdade que, na maioria das vezes, o fornecedor é uma pessoa jurídica, é uma grande empresa, é um grande conglomerado empresarial. Mas, analisando o artigo 3º do CDC, ele foi além. Ele diz que a pessoa física também pode ser fornecedora. Ele diz que, inclusive, os entes despersonalizados também podem ser fornecedores. E como exemplo prático de um fornecedor pessoa física, nós temos lá o médico, o personal trainer, o gesseiro, o empreiteiro, que são situações comuns de profissionais liberais que atuam no mercado de consumo, que exploram serviços de múltiplas natureza e serão enquadrados como fornecedores. É lógico que a maioria das situações ainda está relacionada à pessoa jurídica, mas essa participação, especialmente em serviços, é muito comum com as pessoas físicas. O que causa um certo espanto e até, muitas vezes, dúvida, é imaginar um fornecedor que seja um ente despersonalizado. Até porque a gente naturalmente lembra do condomínio, mas não há uma situação concreta, por exemplo, que um condomínio, ainda que ele seja um ente despersonalizado, ele possa figurar como fornecedor. Mas tem um exemplo importante para você lembrar, que é a massa falida, ou as chamadas sociedades de fato. Essas são duas situações, até recorrentes no nosso dia a dia, que são entes despersonalizados que podem sim ser caracterizados como fornecedores. Logo, nós já cumprimos uma primeira etapa do conceito. Já sabemos que o conceito de fornecedor não se restringe às pessoas jurídicas, mas ele é um conceito mais amplo. Mas aí o artigo 3º do CDC vai completar dizendo que essa pessoa física, essa pessoa jurídica, esse ente despersonalizado desenvolve uma atividade. Ele usa essa expressão, desenvolve uma atividade. E na sequência ele traz uma série de atividades: transformação, montagem, criação, comercialização, produção, importação, exportação e assim vai. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, traz uma série de exemplos num rol exemplificativo de atividades, que podem ser reduzidas a uma única palavra: atividades econômicas. O que um fornecedor faz, o que caracteriza o fornecedor, é justamente a atividade econômica. Atividade, portanto, que deve ser vista como uma sequência de atos, um complexo de atos, realizados de maneira rotineira, realizados de maneira sistemática, que tem o traço do lado econômico. Por quê? Porque o fornecedor ele desenvolve essa atividade no mercado de consumo com um único propósito: ter lucro, obter resultados econômicos. Mas aí você está se perguntando: mas espera aí, Bruno, você falou naquele exemplo da pessoa que estava vendendo carro no particular, não era fornecedor. Isso não é uma atividade econômica? Não. Ainda que a pessoa que venda o carro no particular, o vendedor, ele tenha obtido algum tipo de lucro, não caracteriza uma atividade, mas sim um ato isolado. Ele não vende carros de maneira rotineira. Ele não pratica uma série de atos complexos que caracterizam a atividade de comercializar veículo. Ele simplesmente pegou o carro que ele tinha do seu patrimônio e vendeu. Um ato só, um ato isolado. Nesta situação, mesmo tendo um resultado econômico, como eu não tenho uma atividade, eu tenho a descaracterização do fornecedor e, consequentemente, a descaracterização da relação de consumo.
Então, o fornecedor é esse sujeito que desenvolve um complexo de atos rotineiros, profissionais, para explorar o mercado por meio de produtos e por meio de serviços, e com isso se relacionar, via de regra, de forma contratual com o consumidor. Mas nós não terminamos ainda de analisar o conceito de fornecedor. Existem alguns detalhes que você precisa ter atenção. Um detalhe importante diz respeito às pessoas jurídicas e à sua natureza. O CDC, no artigo 3º, ele foi expresso. Ele disse que a pessoa jurídica pode tanto ser pública ou privada. E, portanto, o fato de ser uma pessoa jurídica de direito público não inibe, não impede a sua caracterização como fornecedor. É verdade que, na maioria das vezes, a gente não enxerga essa pessoa jurídica de direito público prestando um serviço ou comercializando um produto de maneira direta. Acontece por meio de concessionárias e permissionárias. Mas o CDC tomou esse cuidado para dizer o seguinte, olha, mesmo se a pessoa jurídica for de direito público, ela pode sim ser enquadrada como fornecedor. E um outro ponto que merece a nossa atenção diz respeito à natureza dessa pessoa jurídica do ponto de vista econômico. Nós temos basicamente algumas pessoas jurídicas que não exploram atividade econômica no mercado. É o caso clássico das associações, das fundações, dos partidos políticos e, inclusive, das organizações religiosas. Não faz parte da essência dessas pessoas jurídicas, desses entes, explorar produtos e serviços no mercado de consumo. Mas, se estas entidades, mesmo sem finalidade econômica, se eventualmente elas colocam no mercado um produto ou um serviço, elas estarão sujeitas ao CDC. Então, se eu tenho uma ONG, uma associação que está vendendo uma camiseta, está vendendo um livro, eventualmente um produto, mesmo que ela não reverta isso como lucro, que o resultado dessa venda seja aplicado nas próprias atividades da ONG, da associação, ou até mesmo da organização religiosa, nesta situação concreta há uma relação de consumo. Por quê? Porque ao colocar o produto no mercado, ele está equidistante, equiparado a uma atividade econômica normal. Vender um livro por uma associação ou vender um livro dentro de uma livraria, do ponto de vista econômico, é a mesma coisa. A única coisa que muda é que, num caso, você vai ter o resultado econômico, o lucro, sendo destinado às atividades da própria entidade, e no outro caso, numa livraria, o lucro sendo revertido aos sócios, aos acionistas daquela empresa como dividendos. Mas isso resolve um problema gigantesco, que curiosamente não era tratado num primeiro momento dentro do CDC. O CDC ele não falou exatamente da finalidade econômica da pessoa jurídica, mas sim da atividade econômica em si. Então, se você exerce uma atividade, que são esses atos complexos, atos encadeados, com um propósito econômico, não importa se você tem ou não finalidade econômica, você será enquadrado como fornecedor, mesmo sendo uma pessoa física. Muito embora o CDC tenha limitado a discussão do fornecedor a esse conceito do artigo 3º, nós temos no Estatuto do Torcedor uma previsão de um fornecedor por equiparação, ou seja, uma extensão do conceito de fornecedor. O Estatuto do Torcedor, ele afirma que as pessoas jurídicas que têm mando de jogo ou responsáveis pela organização da competição também serão tratadas como fornecedoras e, portanto, sujeitas à aplicação do CDC. De fato, não é uma situação tão comum de discussão, mas nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, existem muitos litígios, muitas disputas envolvendo, principalmente, instituições que organizam campeonatos de futebol. Essa relação com torcedores passa a ser também um ponto de conexão com o direito do consumidor.
Mas não basta tão somente o conceito de fornecedor para caracterizar a relação de consumo. Falta ainda tratar do sujeito mais importante, do sujeito que é a razão de existir da disciplina, o consumidor. E o CDC também se preocupou em definir quem é o sujeito que ostenta a condição de consumidor. Só que, ao contrário do fornecedor, ele trouxe no próprio CDC, no texto do CDC, a previsão de 3 situações peculiares. Poderia até falar que são 4 situações, mas a doutrina acaba reconhecendo 3 situações em si. A primeira situação nós chamamos do consumidor padrão ou do consumidor negocial. Essa definição ela aparece no artigo 2º do CDC, mais especificamente no caput do artigo 2º. Ele vai dizer que o consumidor tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica, que adquire ou utiliza, e aí vem o detalhe, como destinatário final um produto ou um serviço. Então, percebam que existem vários elementos na configuração do consumidor. A primeira parte é relativamente simples. Tanto o consumidor pessoa física como o consumidor pessoa jurídica estão protegidos dentro da legislação consumerista, dentro das normas de proteção ao consumidor. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, nós estamos falando de pessoas físicas. Mas o simples fato de você ser uma pessoa jurídica, isso não afasta o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então não é esse aspecto decisivo na nossa interpretação. O segundo aspecto é relacionado ao verbo adquirir ou utilizar. E aí andou muito bem o Código de Defesa do Consumidor, porque quando ele diz adquirir um produto e utilizar um serviço, ele não especifica, ele não detalha que serviço ou que contrato é esse. Eu adquiri um produto, mas como? Adquiri por meio da compra e venda? Adquiri por meio de uma alienação fiduciária? Eu estou adquirindo esse serviço por uma prestação de serviço? Por um contrato atípico? E aí está o ponto importante. Para a caracterização da condição de consumidor padrão ou de consumidor negocial, curiosamente, o negócio, o contrato, não é relevante. Não importa a modalidade contratual. Eu tanto posso ter um contrato típico, como também um contrato atípico. Em todas essas situações, se o consumidor, por meio desse contrato, adquirir um produto ou um serviço, é o que basta. Eu posso, inclusive, ter uma situação envolvendo um contrato de doação. Olha só que interessante, o caso da amostra grátis. Eu adquiri um produto gratuitamente e mesmo sendo um contrato de doação, um contrato gratuito, sem contraprestação, eu vou aplicar o CDC da mesma maneira. Mas se o problema da caracterização do consumidor não está relacionado ao sujeito, tanto faz ser pessoa física como pessoa jurídica. Se a modalidade contratual também não é relevante, inclusive permitindo a contratação com contratos típicos e atípicos, qual é o elemento central da discussão da caracterização do consumidor? Qual é o aspecto da definição que eventualmente gera algum tipo de atrito, algum tipo de dúvida? Nós estamos falando da expressão destinatário final. Este é um elemento do conceito que, ao longo da história do CDC, desde o seu surgimento, tem causado algumas disputas, algumas brigas na doutrina e na jurisprudência. A expressão destinatário final ou destinação final é uma expressão que tem origem na economia. E todas as vezes que nós acabamos trazendo o conceito de outras ciências para o direito, é comum uma certa fricção, um certo atrito. Então foi necessário um processo hermenêutico, um processo de interpretação dessa ideia que é a destinação final. No primeiro momento, quem é o destinatário final? O destinatário final é o último elo da cadeia econômica.
Mas como assim? É fácil de entender. Todo produto ou todo serviço tem uma cadeia, um complexo econômico relacionado. Vamos imaginar simplesmente um suco de laranja. Você tem lá a produção da laranja, essa produção de laranja tem a colheita, ela vai para uma fábrica, para uma indústria que processa essa laranja, transforma em suco, desse suco ele vai para um atacadista, que vai revender para um varejista, chega lá na loja ou no restaurante que você finalmente vai lá e toma um copo. Então, várias etapas, desde a laranja, se transformando em suco, até aparecer no seu copo na frente da sua mesa. O destinatário final é o último elo dessa circulação econômica. É o sujeito que efetivamente tirou de circulação o produto ou o serviço. Destinatário final, em outros termos, quem é? Eu estou falando da pessoa que não transforma e não comercializa o produto ou o serviço adquirido. Simplesmente a relação econômica acabou. Quando você entrou no supermercado e comprou o suco de laranja, acabou, não está mais em circulação. Quando você tomou o copo de suco de laranja, acabou a circulação. Você consumiu, você usou, você usufruiu daquele bem de consumo. Aparentemente, essa resposta é simples e, economicamente, ela responde à ideia de destinação final. Mas, juridicamente, ela acaba gerando algumas dúvidas. Por exemplo, vamos imaginar um pequeno empresário, uma MEI, ou um empresário de pequeno porte, que foi lá e comprou o suco de laranja. Mas ele usou esse suco de laranja para servir para os seus clientes numa prestação de serviço, ou comprou um computador que ele utiliza para controlar estoque. Aparentemente, o que nós temos nessa nossa discussão? Fala, olha, esse computador, esse suco de laranja, também estão sendo utilizados para compor a prestação de serviço, para compor a atividade econômica desse sujeito. Será que aplica ou será que não aplica o Código de Defesa do Consumidor? E aí, a partir desse momento, surgiram várias teorias explicativas envolvendo a caracterização da relação de consumo. Numa linha histórica, nós evoluímos de uma teoria chegando ao modelo atual, que é o modelo mais aceito, que é o modelo da jurisprudência dominante do STJ, do STF, inclusive o modelo atual adotado pela maioria dos autores que tratam do direito do consumidor. Mas quais são essas teorias? Vamos aqui então numa ordem histórica. A primeira teoria, o primeiro grande movimento teórico da aplicação do CDC no Brasil adotou a chamada teoria maximalista. E o próprio nome é sugestivo, a ideia é exatamente essa, maximizar a aplicação do CDC, ampliar ao máximo a aplicação do CDC. Até porque quando o CDC foi criado, em 1990, nós ainda estávamos sob a vigência do Código Civil de 16, um código muito liberal e muito desajustado à realidade social. A ideia, por trás dessa narrativa jurídica era aplicar o CDC a situações maiores, às principais situações cotidianas, ao dia a dia, afastando de maneira definitiva o Código Civil. O maximalismo, portanto, ele interpreta o Código de Defesa do Consumidor de uma forma literal. Se o sujeito é o destinatário final, não importa quem é o sujeito, aplica o CDC. Eu quero exatamente isso, eu quero maximizar, eu quero ampliar ao máximo essa aplicação. Só que o maximalismo, essa visão maximalista, ela acaba criando algumas distorções, enormes distorções. Vamos imaginar uma empresa de grande porte. Vamos imaginar um banco. Se existe alguém com poder de negociação, é um banco. E ele compra um computador. O mesmo computador que você usa em casa para assistir aqui as aulas e os episódios do Saber Direito. Ele certamente não pagou o mesmo valor que você pagou. Ele certamente adquiriu em outras condições, mas ele, como você, é o destinatário final. O banco não comercializa computadores, o banco não transforma computadores. Ele presta um outro tipo de atividade.
mas ele usa esse computador para atividade bancária. Faz parte da atividade bancária ter um computador. É necessário ter um computador na agência, para os funcionários. E aí surge uma outra teoria que vai investigar exatamente esse aspecto. Ou seja, por que você está adquirindo esse produto ou esse serviço? Eu já entendi que você é o destinatário final, mas por que você está adquirindo? Quando nós estamos investigando o porquê, eu quero investigar a finalidade, a razão da aquisição. E aí surge exatamente o modelo teórico finalista ou finalismo, em que a finalidade, a razão, o motivo da aquisição passa a ser determinante para saber se nós vamos aplicar o CDC ou não. Portanto, para o finalismo, se você exerce uma atividade econômica, se você adquiriu aquele produto ou aquele serviço e deseja aplicar na sua atividade econômica, ele faz parte da cadeia econômica, você não está numa posição de desvantagem, você não está tão vulnerável assim. Nesse caso, o CDC ele é afastado. Logo, para os finalistas, apenas e tão somente se você adquirir bens sem finalidade econômica, sem finalidade empresarial, o CDC poderia ser aplicado. Com isso, o finalismo passa a ser uma teoria muito mais restritiva do que o maximalismo. Ele afastou todas aquelas situações em que uma pessoa adquire como destinatário final um produto ou um serviço, mas utiliza desse produto ou desse serviço na cadeia econômica. O finalismo, portanto, parecia, durante muitos e muitos anos, uma teoria muito mais ajustada ao maximalismo, excluindo as relações empresariais, na sua maciça maioria, do campo de aplicação do CDC. Ou seja, uma grande empresa, uma indústria, um profissional que adquirisse um bem de consumo, ele não poderia usar o CDC para sua defesa, teria que usar, portanto, as regras do Código Civil. Durante anos, como eu disse, isso foi a interpretação. Essa foi a interpretação recorrente, inclusive no STJ. Mas eles também perceberam que se de um lado o maximalismo era muito amplo, de um outro lado o finalismo acabava sendo muito restritivo. É fato que o consumidor pode ser uma pessoa jurídica. Então, o finalismo praticamente exclui todas as pessoas jurídicas. Só que existem pessoas jurídicas e pessoas jurídicas. Eu tenho lá um pequeno empresário, uma sociedade de pequeno porte, um microempreendedor. Essa pessoa, ela também adquire produtos e serviços com o destinatário final e aplica na sua atividade econômica. Mas não dá para comparar esse microempresário com uma empresa de grande porte. Nesta situação, portanto, esse microempresário, esse empreendedor individual, eles estão numa situação de vulnerabilidade. Eles estão expostos. E aí surge o terceiro modelo teórico, que passa a ser exatamente o modelo teórico adotado pela jurisprudência atual e também pela doutrina. O chamado finalismo mitigado, finalismo aprofundado. Ele recebe esse nome porque ele parte do finalismo para uma interpretação de um outro aspecto, para se perguntar apenas um único ponto. Essa pessoa que adquiriu produto ou serviço é vulnerável? Essa pessoa é fragilizada? Ela está exposta no mercado de consumo? E se a resposta for sim, então o CDC é aplicável. Quando nós estamos falando do finalismo aprofundado, do finalismo mitigado, ele consegue captar a essência, ele consegue captar a razão de ser do direito do consumidor, ou seja, por que existe o direito do consumidor. E o objetivo do direito do consumidor nunca foi proteger o destinatário final, nunca foi ter essa discussão. O direito do consumidor existe porque o consumidor é vulnerável, porque esta pessoa, nesta condição, precisa de proteção. O finalismo aprofundado investiga este elemento concreto, se a pessoa é ou não é vulnerável.
É óbvio que um grande banco, uma grande instituição financeira, quando adquire um computador, ela não é vulnerável. Mas também é verdade que um pequeno empresário, um profissional liberal, que adquire o mesmo computador e vai utilizar na sua finalidade econômica, ele é vulnerável. Provavelmente, ele comprou esse computador da mesma forma que você, exatamente igual. Então, dentro desse contexto, o direito do consumidor evolui para garantir a todas as pessoas vulneráveis a sua proteção. E, curiosamente, mesmo que aquela pessoa não seja o destinatário final. Eu ouso dizer que no finalismo aprofundado a gente praticamente abandona a ideia do destinatário final, revalorizando, reforçando o princípio que dirige a disciplina, que é o princípio da vulnerabilidade. Mas, quando nós ainda estamos falando do conceito de consumidor, nós não vamos limitar esse conceito ao chamado consumidor padrão ou negocial. Nós também temos alguns consumidores, alguns conceitos que nós chamamos de consumidores por equiparação. E esses consumidores por equiparação vão surgir em outros dispositivos. E a ideia é muito simples. Se é um consumidor equiparado, significa que eu estou ampliando, que eu estou estendendo o conceito de consumidor. E nós teremos aqui, basicamente, dois grandes conceitos de consumidores por equiparação. O primeiro deles aparece no artigo 17 do CDC, que vai tratar da chamada vítima do evento. Mas o que caracteriza essa ideia da vítima do evento? Bom, em primeiro lugar, quando nós estamos falando da vítima do evento, eu estou falando de um sujeito que não tem com o fornecedor uma relação contratual. Porque se ele tivesse uma relação contratual prévia, ele já não seria mais um consumidor por equiparação, ele seria sim um consumidor negocial ou contratual. Todas as vezes que existe um contrato entre o consumidor e o fornecedor, nós vamos usar a regra do artigo 2º. Então, o artigo 17, que é esse consumidor equiparado, essa vítima do evento, é uma pessoa que sofre um acidente de consumo, que sofre as consequências de um acidente cuja causa é um produto ou um serviço em circulação no mercado de consumo, mas ele não comprou, mas ele não adquiriu. Uma situação em que a pessoa está simplesmente exposta. Vamos a um exemplo que vai ilustrar essa situação? Você comprou uma televisão nova, para colocar na tua casa, para assistir o Saber Direito e para assistir a TV Justiça. E você convida um amigo, uma amiga para participar desse momento para ver novos episódios, inclusive de direito do consumidor. Ao ligar a televisão na tomada, o televisor, pum, explode. E voa um estilhaço desse televisor nos seus olhos. Você que adquiriu o televisor, você tem um contrato com a pessoa que comercializou. Você tem um contrato com o fabricante, é um contrato de compra e venda. É óbvio que você poderá discutir essa questão no judiciário, alegando que você é o consumidor, alegando que você é o destinatário final vulnerável desse televisor. Mas o seu amigo e sua amiga, ele não tem nenhum contrato, ele não adquiriu o televisor, mas ele também sofreu o acidente. Ele também teve uma lesão em razão desse estilhaço. Ele não pode aplicar o CDC? Esse é o caso da chamada vítima do evento. Ele não adquiriu o televisor, mas ele sofreu consequências de um acidente de consumo. Ele também está exposto ao acidente causado por um produto ou um serviço. Então, nessa situação, se eu não tivesse a previsão do artigo 17, o que eu teria? Eu teria uma pessoa, que é o adquirente, sendo protegido pelo CDC, e uma outra pessoa que acabou sendo protegida pelo Código Civil, criando uma distorção. Na lógica do CDC, funciona da seguinte maneira. Se você sofreu um acidente de consumo, cuja causa foi um produto ou um serviço em circulação, não importa se você adquiriu ou não, o CDC vai ser aplicável em
todas as situações. Por isso é um consumidor equiparado, também conhecido na doutrina como bystander, ou seja, ele está exposto à situação de consumo e esta situação por si só é suficiente para a aplicação do CDC. Mas ao lado do artigo 17, nós também temos um outro consumidor equiparado, um outro consumidor por equiparação, previsto no artigo 29 do CDC. Esse artigo 29 do CDC determina o seguinte, que qualquer pessoa exposta a uma prática comercial ou contratual, mesmo que não tenha nenhum tipo de contrato, também poderá aplicar o CDC. Vamos de novo a um exemplo? Você tem um banco, que você tem a sua conta aberta, e o banco indevidamente negativou o seu nome. Nesse caso, em razão da negativação indevida, cabe dano moral, um tema já pacificado na jurisprudência. Mas eu vou mudar um pouquinho o exemplo. Um belo dia você chega em casa, para o seu desgosto, e recebe uma carta de um cadastro de crédito informando que o seu nome vai ser negativado. Mas você não conhece esse banco, você não tem nenhum contrato com esse banco. E como é que ficaria a sua defesa? Nesta situação, nós vamos aplicar o artigo 29, porque você foi exposto à prática contratual de cadastro de crédito, mesmo não tendo contrato. O artigo 17 e o artigo 29 guardam uma relação interessante. Nestas duas hipóteses, a gente fala que o consumidor é equiparado porque não há contrato, não há relação contratual prévia. Mas mesmo assim, mesmo diante da ausência de uma relação contratual, eu posso aplicar o CDC. Ou seja, o CDC garante a sua aplicação quando há entre consumidor e fornecedor um contrato. E também, quando não há contrato, se você sofreu um acidente ou se você foi exposto a uma determinada prática contratual ou comercial, seja um cadastro de crédito, uma cobrança abusiva, uma publicidade, o uso indevido dos seus dados pessoais, não importa. Se você sofreu algum tipo de exposição a alguma dessas práticas, diante da ausência contratual, o CDC ainda é aplicável da mesma maneira. Por fim, quando nós estamos falando sobre consumidor, nós não podemos esquecer que a coletividade, ainda que indeterminada, ou seja, toda a sociedade, também vai ser equiparada a consumidor. Alguns até entendem que não é uma forma de equiparação, mas sim um mecanismo que legitima a proteção coletiva do consumidor. Na verdade, isso pouco importa. Fato é que o CDC garante que você possa defender os seus interesses de maneira individual, mas também tem a possibilidade da defesa do interesse coletivo, como grupo, como sociedade, como coletividade. E nesses casos, nós temos a atuação brilhante do Ministério Público, das defensorias, das associações de defesa do consumidor, que não fazem a defesa de um consumidor específico, mas sim de todos os consumidores. Até porque, em muitas situações, o interesse da defesa individual acaba se perdendo. Provavelmente você não vai entrar com ação, não vai discutir num litígio um abuso que resulta numa perda patrimonial de R$1. Agora, se essa mesma perda patrimonial de R$1 de uma única pessoa, ela atingiu 100 milhões de pessoas, nós não estamos mais falando de uma perda de R$1. Nós estamos falando de um prejuízo de 100 milhões de reais. E é nesse contexto que surge a importância da chamada tutela coletiva. Eu costumo dizer que o problema do direito do consumidor não é um problema exclusivo seu ou meu. Você não é um azarado ou uma azarada que comprou um produto que não funciona, que não entregaram. Infelizmente, é uma situação sistêmica. E faz muito mais sentido a defesa coletiva do que, muitas vezes, a defesa individual. E é por essa razão que o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único, ele traz a previsão expressa da coletividade sendo tratada como consumidor. Com isso, então, nós analisamos os dois sujeitos obrigatórios
para a composição da relação de consumo. De um lado, o fornecedor e de um outro lado, o consumidor. E eu quero aqui com você insistir nessa ideia. A presença desses dois sujeitos é obrigatória. Eu preciso simultaneamente de um fornecedor e de um consumidor. Ao afastar qualquer um deles, não é possível aplicar o CDC. Mas não basta a presença apenas dos sujeitos. Esses dois sujeitos vão interagir em torno de dois objetos possíveis. Nós estamos falando dos produtos e dos serviços. Na doutrina e na jurisprudência, a principal discussão da caracterização da relação de consumo está relacionada aos sujeitos em si. Quando nós estamos falando dos objetos da relação de consumo, a discussão é um pouco menor, ou, melhor dizendo, o código foi muito mais inteligente. Então vamos começar a entender o conceito de produto. O conceito de produto ele aparece no parágrafo 1º do artigo 3º do CDC. E a própria definição de produto, logo de cara, meio que afasta algumas discussões, algumas dúvidas. O parágrafo 1º do artigo 3º diz: o produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Quando ele utiliza a expressão qualquer bem, não há dúvida sobre a aplicação do CDC, da relação de consumo, numa situação concreta. Mas olha só, mesmo tendo uma definição tão alargada, acabaram surgindo algumas dúvidas dentro do mercado de consumo em razão de situações concretas. Todas essas dúvidas foram resolvidas, mas é importante que você saiba. A primeira dúvida que surgiu na discussão do CDC era sobre os produtos usados, que o mercado adora falar em seminovos, mas é uma expressão, digamos, um pouco mais polida do que usado. Se o produto é novo ou se o produto é usado, pouco importa. Nesses dois casos, o CDC é aplicável. Se você comprou uma roupa nova numa loja, aplica o CDC. Se você comprou uma roupa nova num brechó, é aplicável o CDC da mesma forma. E isso é importante para reforçar uma ideia. Todas as vezes que um produto ou um serviço circula no mercado de consumo e sobre esse produto o fornecedor cobra uma parcela que representa o lucro, portanto uma atividade econômica, não interessa o estado em que ele se encontra. Eu não quero saber se ele é novo, se ele é usado, vai aplicar o CDC da mesma maneira. E aí chegamos à segunda dúvida, esta sim acabou despertando o interesse da doutrina em algumas situações até mesmo de casos concretos em que a jurisprudência acabou se posicionando, que diz respeito à forma de aquisição desse produto. Eu preciso pagar por esse produto necessariamente? Ou eu posso ter aquisição de um produto de forma gratuita? Quando a gente pensa na aquisição gratuita, parece que a atividade econômica se perdeu, a atividade econômica não está lá presente na nossa discussão. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da caracterização do produto, ele não está interessado na forma de aquisição. Ele reconhece que tanto a aquisição gratuita como também a aquisição onerosa estão sujeitas às normas do CDC. E o exemplo mais importante dessa discussão é a chamada amostra grátis. Se você adquirir uma amostra grátis, em razão dessa amostra grátis, você teve, por exemplo, uma lesão ou um prejuízo, você pode sim aplicar o CDC, você pode sim utilizar as regras de defesa em relação a perdas e danos, que são típicas do direito do consumidor. E mesmo sendo gratuita a aquisição, o fornecedor não pode se excluir. Agora que você já entendeu, então, o conceito de produto e percebeu que não existem grandes dúvidas, vamos entender um pouquinho o conceito de serviço. O conceito de serviço, ele aparece no parágrafo 2º do artigo 3º, mas nós também temos um complemento no artigo 22, falando sobre serviços públicos. E aí já vem o primeiro ponto. Tanto um serviço privado
como um serviço público, tenha ele objeto de concessão ou permissão, podem ter ali a caracterização da relação de consumo. Mas aí tem um detalhe. O CDC, ele deixa de maneira bem determinada, bem clara, que o serviço ele exige remuneração. Ou seja, ele afasta do campo de aplicação do CDC os chamados serviços gratuitos. Ou seja, o serviço precisa ser remunerado para que ele possa caracterizar uma relação de consumo. Mas aí vem um problema, porque ele não diz como se dá a remuneração. E isso gerou um debate enorme na doutrina e principalmente na jurisprudência dos tribunais, resultando numa pacificação, numa consolidação com a seguinte ideia. Os serviços, para serem caracterizados na relação de consumo, eles podem ser remunerados tanto de forma direta, como também remunerados de forma indireta. Ou seja, numa situação em que o consumidor paga diretamente para o fornecedor, ou em outra situação em que o processo de pagamento e remuneração ele está escondido ou faz parte da cadeia econômica. Fala, Bruno, não entendi direito. Vamos a um exemplo bem simples. Você, depois de terminar as aulas aqui do Saber Direito, foi no supermercado fazer uma compra. Foi com seu veículo e parou no estacionamento desse supermercado. Provavelmente, ao entrar no estabelecimento, você recebeu um ticket, fez a compra, esse ticket foi validado, saiu e não pagou nada pelo estacionamento, certo? Errado. Quando você fez a compra dentro do supermercado, o valor do estacionamento, o custo desse estacionamento, estava sendo remunerado indiretamente no valor do produto que você adquiriu. Então, se você eventualmente tiver um furto, um roubo, um prejuízo com o seu veículo no estacionamento, no caso do supermercado, do shopping, do restaurante, ainda que não exista uma remuneração direta, você pode sim aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Esse exemplo do estacionamento do shopping, estacionamento do supermercado, gerou grandes debates na jurisprudência, justamente para chegar a essa conclusão, dizer, olha, mesmo com a remuneração indireta, é devido esse valor, você precisa pagar sim por eventuais prejuízos. É óbvio que numa situação real, nós vamos investigar outros elementos, se tem nexo causal, se tem dano, se é imputável ou não. Mas conceitualmente é importante que você entenda que eu tanto posso uma remuneração direta, como também eu posso uma remuneração indireta na caracterização dos serviços, muito embora o Código de Defesa do Consumidor não tenha usado essa expressão. Por fim, ainda falando dos serviços, um tema muito importante que cresce o debate a cada dia. Os chamados serviços públicos. Para pensar um pouquinho. Nós estamos muito mais expostos a serviços públicos que caracterizam a relação de consumo do que muitas vezes serviços privados. Concessão de energia elétrica, de água, transporte público, são exemplos, junto com telefonia, de grandes prestadores, concessionárias, permissionárias de serviço público, e são relações altamente conflituosas. Todos os dias nós temos um problema com essas concessionárias, com essas empresas, e são serviços altamente massificados. Todos esses serviços, muito embora sejam serviços públicos, a aplicação do CDC é totalmente possível. Você vai se perguntar e me questionar, mas Bruno, nesse caso, há uma concessionária, há uma permissionária, há uma empresa privada. É verdade. Mas se, eventualmente, o mesmo serviço público fosse prestado de forma direta pelo ente responsável, pelo Estado, município, pela União, o CDC seria aplicável da mesma forma. Só que quando nós estamos falando de serviço público, existem serviços públicos que, muito embora prestados para mim ou para você, eles não configuram, né, uma relação de consumo. Então a jurisprudência e a doutrina acabaram evoluindo para
exatamente diferenciar quais são os serviços sujeitos à aplicação do CDC e quais são os serviços que continuam sujeitos à disciplina geral do direito administrativo, do direito constitucional. Basicamente, o critério utilizado envolve a forma de remuneração. Todas as vezes que um serviço público ele é remunerado pelo consumidor por meio de uma tarifa, por meio de um preço público, portanto, é um serviço com uma base contratual, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, é o caso da tarifa de energia elétrica, de abastecimento de água, da tarifa relacionada à telefonia, entre outras coisas. Mas, quando nós temos um serviço público cuja remuneração se dá por meio de impostos e taxas, ou seja, por meio de tributos, nós não vamos aplicar o CDC. Caso de educação, segurança pública, coleta de lixo, que nós estamos discutindo uma taxa, ou até mesmo uma situação remunerada por um imposto. Nestas situações, ainda que exista o serviço público, e esse serviço público pode gerar algum tipo de conflito ou atrito, nós não vamos aplicar o CDC. Então, compreender como se dá a remuneração é fundamental para entender se é aplicável ou não o Código de Defesa do Consumidor. Com isso, então, nós terminamos o conteúdo desse encontro falando sobre a caracterização da relação de consumo e todos os seus elementos: fornecedor, consumidor, produtos e serviços. Mas agora eu quero ter certeza que você entendeu o nosso encontro, a nossa aula de hoje, e nós vamos partir agora para um teste, para uma avaliação. Vamos responder aos quiz desta aula. Em relação aos bens de consumo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os produtos usados ou seminovos possuem uma disciplina específica no CDC. Letra B. O serviço é uma prestação direta ou indiretamente onerosa. C. O produto pode ser móvel ou imóvel, material ou imaterial. Letra D. Não é possível aplicar o CDC na hipótese envolvendo amostra grátis. A letra incorreta é a letra D. Muitas pessoas perguntam, mas existe uma disciplina específica para produtos usados ou seminovos? Existe uma disciplina para todos os produtos, sejam eles novos ou usados. Isso faz com que esta alternativa, a letra A, representasse a pegadinha desse quiz. Sobre o conceito de consumidor por equiparação, assinale a alternativa incorreta. A previsão de consumidores equiparados possui previsão expressa em diferentes dispositivos normativos. Letra B. A vítima do evento é uma espécie de consumidor por equiparação. Letra C. O bystander não é uma previsão de consumidor por equiparação tratado no CDC. Letra D. Pessoas expostas às práticas comerciais podem ser tratadas como consumidores por equiparação para aplicação das normas consumeristas. Letra C é a resposta incorreta. O bystander, ou a vítima do evento, é tratada de maneira expressa no artigo 17 do CDC e representa o principal exemplo de consumidor por equiparação. A teoria dominante para a caracterização da relação de consumo no Brasil é a letra A, teoria do finalismo mitigado ou aprofundado. Letra B, princípio do finalismo. Letra C, teoria do maximalismo. Letra D, teoria da vida útil. E a resposta é teoria do finalismo mitigado ou aprofundado. Essa teoria representa a evolução histórica da interpretação do conceito de consumidor, tanto na jurisprudência como também na doutrina, reconhecendo a vulnerabilidade como um elemento central de caracterização. Eu agradeço você por mais esse encontro
Continue assistindo às aulas aqui do Saber Direito e vejo você numa próxima oportunidade. Tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.